o mandado de condução coercitiva não tem previsão no regime jurídico nacional. Então, essa condução coercitiva é um eufemismo para um sequestro judicial do presidente Lula. O judiciário brasileiro, toda a tradição jurídica ocidental estabelece uma vinculação da atividade do juiz àquilo que é autorizado em lei. Portanto, o juiz só pode determinar uma medida que está prevista em lei. Não há nenhuma previsão no ordenamento jurídico nacional de condução coercitiva. Então, o que é que houve? Houve um sequestro patrocinado pelo juiz Sérgio Moro. Não é porque o juiz Sérgio Moro é uma autoridade judicial, um juiz, que ele pode tudo. Ele pode apenas aquilo que é previsto em lei. Nesse sentido, o que é que faz o presidente Lula corretamente? Submete à apreciação da Organização das Nações Unidas esse sequestro judicial, para que a ONU determine se a não previsibilidade em lei da condução coercitiva se coaduna com o regime jurídico ao qual o Brasil se filia, que é a observância dos direitos humanos. As notas da AMB e da JUF envergonham a tradição jurídica nacional. Os juízes não podem pretender afastar do cidadão brasileiro o direito de recorrer a uma instância internacional que o próprio ordenamento jurídico brasileiro entende como partícipe desse ordenamento. O que eles fazem, essas associações de juízes? Dão uma demonstração de que convivem muito mal com o contraditório, convivem muito mal com o questionamento, pretendendo atrair para si, esses juízes, essas associações, uma aura de infalibilidade que não se coaduna com a República, Miguel. Essas notas são absolutamente desnecessárias e demonstram muito mais uma necessidade de afirmação pela força dessas autoridades. É disso que se trata. Nunca ouvi falar que alguém recorrer à ONU seja motivo de contestação. O juiz Sérgio Moro cometeu uma ilegalidade. Tanto ele comete uma ilegalidade que, ao prestar informações ao Supremo Tribunal Federal, ele se desculpa, criando algo muito estranho no Brasil, que você imagina o que é que o cidadão faria se, ao cometer uma ilegalidade, se avançar um sinal vermelho, o cidadão olhasse para o guarda de trânsito, e dissesse: desculpe. Quando o juiz Sérgio Moro comete deliberadamente essa ilegalidade, ele age como militante político, tentando na cena política nacional. A República não pode tolerar, Miguel, que juízes tenham atuação político-partidária. Se o juiz Sérgio Moro ou qualquer outro pretende disputar a opinião pública, disputar mandato político, e ele se exonere da função de magistrado e se candidata a um cargo político. O que não dá é para que nós admitamos que juízes, que promotores, que delegados da Polícia Federal pretendam, a partir dos cargos que ocupam, interferir na vida pública, no cotidiano da política, se valendo da imunidade desses cargos. Então, a sociedade brasileira precisa entender o que é que está em jogo. Nós não podemos admitir que uma ilegalidade seja cometida para legitimar o combate à corrupção ou o combate a qualquer outra ilegalidade. Ilegalidade gera ilegalidade. Não dá para nós admitirmos posturas como essas. Faz parte dos regimes de exceção, dos regimes ditatoriais, a criminalização à advocacia. Ora,
a relação entre o cliente e o advogado é protegida por lei. Para quê? Para que o cidadão possa defender-se do Estado autoritário, do Estado juiz, que já convencido da culpa do cidadão, articula seus tentáculos para esmagar esse cidadão. O doutor Roberto Teixeira não pode ser criminalizado no exercício da sua profissão. E é exatamente isso que o juiz Sérgio Moro vem praticando. Isto é, ele faz divagações, ele se utiliza do seu cargo de juiz através das suas sentenças, através das suas manifestações, para estabelecer acusações ao advogado Roberto Teixeira. Esta relação, é preciso que se diga, a relação cliente-advogado é protegida em lei. O que é que o presidente Lula leva à consideração à ONU? É possível que um juiz interfira na relação advogado-cliente, mas é possível que esses dados do advogado sejam violados? São violados a partir de que perspectiva? A previsão legal é isso que a ONU vai dizer. Isto é, vai dizer se o juiz Sérgio Moro viola ou não o ordenamento jurídico brasileiro ao violar os dados do cliente com seus advogados. O que é que se espera do judiciário brasileiro? Imparcialidade. Para isso, foram constituídas as garantias fundamentais e uma distinção muito clara, Miguel, entre a atuação do Ministério Público, que é o órgão da acusação, e o magistrado. Ora, se o magistrado faz as vezes de acusador e passa a militar, e passa a agir como se fosse Ministério Público, fazendo acusações, fazendo devaneios, fazendo especulações, primeiro que este juiz fere a lei orgânica da magistratura nacional. Por quê? Porque ele há de guardar a liturgia do cargo. Ele deve agir como equidistante das partes, isto é, ele deve manter-se distante da acusação e da defesa para emitir um juízo imparcial. O que é que o juiz Sérgio Moro, com relação ao presidente Lula, vem fazendo? Desde a condução coercitiva, ou melhor, desde a determinação dele do sequestro judicial do presidente Lula, o juiz Sérgio Moro tudo faz para provar-se legítima, para provar legítima a sua atuação. O que é que os advogados do presidente Lula levam à consideração da ONU? Não se trata, na ação do presidente Lula, de questionar a independência do Poder Judiciário. O presidente Lula não questiona a independência do Judiciário. O que ele questiona é a parcialidade do Judiciário brasileiro, que, ante os vazamentos seletivos de toda sorte de dados, desde a conversa telefônica entre o ex-presidente Lula e a presidenta Dilma, a questões várias, se esse judiciário, a partir dessa propaganda midiática pela condenação dele, é capaz de fazer um julgamento imparcial. Eu desconfio, Miguel, de juiz militante. Juiz militante deve exonerar-se e procurar o que fazer. Ele não pode pretender, a partir da toga, dar lições à sociedade brasileira. Nesse caso, me parece que o presidente Lula acertou em questionar a uma instituição que não participa das disputas políticas no Brasil, que não está sujeita à campanha midiática pela condenação do presidente Lula. Recorrendo à ONU significa
recorrer a uma instância imparcial que pode dizer se o judiciário brasileiro, em especial o juiz Sérgio Moro, reúne as condições necessárias para promover um julgamento imparcial dele, presidente Lula. Ou seja, o presidente Lula quer se submeter a um julgamento imparcial, o que ele não quer é ser justiçado. Ótimo, Luiz. Então, último ponto. O presidente Lula, ele protestou junto à ONU também pela suscetibilidade à prisão preventiva por tempo indeterminado, né? Então, eu queria que você comentasse esse ponto também. Ora, na Inglaterra, dos anos 1500, havia algo conhecido que assustava muito a sociedade inglesa, que era chamada Torre de Londres. O que é que ocorria na Torre de Londres? Alguém tinha um inimigo, este inimigo, então, atrapalharia as pretensões desse alguém, e o que é que se fazia à época? Pegava esse inimigo, mandava para a Torre de Londres, trancava a pessoa na Torre de Londres, e nessa torre, essa pessoa era submetida a torturas, maltratos, chantagens, até que a pessoa presa na Torre de Londres confessava tudo que queria, tudo que o seu inimigo queria. O que é que nós estamos vivendo no Brasil? Nós estamos assistindo, desgraçadamente, a utilização da prisão como forma de chantagem, como forma de pressão psicológica para submeter aquele que é preso à vontade do seu acusador. Eu pergunto ao cidadão, imagina você que é inocente, de repente você é preso. E aí você é preso e é proibido de conversar com seus familiares. É submetido a todo tipo de pressão. E diariamente o acusador chega e diz, olhe, eu vou te condenar a 20 anos de prisão, a 30 anos de prisão. Mas se você disser isso, o que eu quero, ou fizer isso outro, que também me agrada, eu vou trocar a sua prisão por uma permanência na sua casa por um tempo. É isso que nós estamos assistindo no Brasil. Isto é, nós estamos legitimando, dando ares jurídicos a uma pressão psicológica. Não dá para admitir, Miguel, que o Instituto da Delação Premiada seja transformado agora na salvação da República. Ora, só se admite a delação se ela for espontânea. Não há espontaneidade em delação da pessoa presa. Por quê? Porque a pessoa presa, o que é que ela pretende? Livrar-se da cadeia. Ora, se você está preso e sofre coações, e a pessoa chega para você e diz assim, olha, eu estou querendo fazer um negócio com você. O negócio é o seguinte, eu te solto se você entregar Cicrano ou Beltrano. O que é que você faz? A tendência é você fazer tudo aquilo que seu acusador quer. Esse é um problema que o Brasil precisa discutir sem infantilidade, com muita maturidade. Para quê? Para que nós não sejamos vítimas de um populismo judicial.